difícil do aerofornecedor entender o tamanho do problema que isso gera para ele, né? Porque ele acha que atendendo o maior cliente dele, ele está tranquilo. Não é bem assim. Se o cliente espirrar com resfriado, ele pega a pneumonia e morre. Então, a melhor coisa do mundo é não deixar isso acontecer nunca. É um pecado realmente capital. Tentar sobreviver pura e exclusivamente, atendendo assim aos trancos e barrancos, às qualificações de um ou outro, é burrice. Ele tem que saber se ele fornece para o mercado militar ou civil, ou executivo. Ele tem que saber se ele fornece só peças ou peças e serviços. Ele tem que planejar para se qualificar, para se preparar para tudo isso. Para ter as qualificações, as certificações e as acreditações para que ele se torne uma empresa sólida, firme, que consiga passar pelas oscilações do mercado, se torne perene e competitiva. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Aerofornecedor. Estamos aqui de novo com o Fulvio. Oi, Fulvio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cláudio, tudo bom? Pessoal, o podcast de hoje, a gente decidiu falar sobre uma coisa que a gente considera que é importante, que são alguns pecados capitais que os aerofornecedores costumam fazer e, às vezes, inconscientemente, tá? Então, a gente achou importante falar sobre esse assunto. São 4 pecados capitais que a gente listou, né, os principais. E, então, acho que a gente pode começar com o primeiro, que é a empresa pensar que a certificação é só uma burocracia que precisa ser cumprida e que você renova ela periodicamente e não tem que fazer nada. Fulvio, fala alguma coisa sobre esse assunto que é grave. Esse assunto é grave demais, né, Cláudio? Porque é aquela velha história, o cara pensa que a certificação é um quadrinho para pendurar na parede e deixar lá para alguém ver quando visitar a empresa. Durante a certificação, uma das coisas que a gente faz é olhar como os processos da empresa funcionam. A certificação diz que eles têm que funcionar de um certo jeito. Ela não diz como deve ser, nem como não deve ser. Ela não está nem aí, você faz do jeito que você quiser. Mas ela diz como eles devem resultar, o que eles devem produzir, né? Então, muitas vezes você faz coisa que você não precisaria fazer, que a certificação não pede. Então você não usa a oportunidade daquela análise do seu processo para você diminuir o seu custo. Diminuir custo, para melhorar os processos, tanto administrativos como produtivos, né? Então você tem lá os administrativos, você faz um monte de registro, um monte de coisa, controla um monte de coisa, porque você pensa que a certificação vai pedir e a certificação não pede. Aí você perde competitividade porque você tem mais custo do que o outro que sabe o que está fazendo. E na área produtiva, você faz passos produtivos desnecessários e aí você vai ter custos produtivos, custos de produção desnecessários. E de novo você perde em competitividade. Então você perde em competitividade por não otimizar o processo administrativo. Ah, mas a certificação não é técnica? Mas o processo administrativo faz parte do processo produtivo. Eu quero ver alguma empresa, de qualquer setor do mundo, não precisa ser só o nosso aerofornecedor, Cláudio, qualquer setor do mundo, entregar um produto sem um setor de faturamento, que é administrativo. Não vai conseguir. Então, o processo administrativo se integra ao processo produtivo no intuito da certificação, quando se fala em certificação.
E não dá para trabalhar sem esses dois. E uma outra coisa é, como é que eu sei que está sendo efetivo ou não está sendo efetivo? Como é que eu sei que o processo administrativo é bom, que o processo produtivo é bom ou é ruim? Através de indicadores. E quando você olha para os seus processos com o olhar da certificação, você olha o que é importante. E aí fica mais fácil você definir os seus indicadores. Você não precisa ficar pensando, puxa, eu vou medir homem-hora, eu vou medir quilo de cavaco, eu vou medir resto de óleo lubrificante, o que eu vou medir? Né? Não, quando você olha com o olhar da certificação, a certificação ela te ajuda a olhar o que é importante. E te ajudando a olhar o que é importante, ela te ajuda a definir quais são os bons indicadores para uma gestão estratégica. E se a gestão estratégica não for boa, o seu negócio não vai ter rumo, porque você vai ficar apontando um monte de lado. Uma hora você dá bronca no funcionário, porque você acha que é o funcionário que não está operando bem a máquina. Uma hora você manda trocar todas as ferramentas da máquina, porque você acha que é a máquina que está ruim, que não é o funcionário. Você não tem indicador, você não mede. Né? E pior, né? Quando a gente não tem indicador, é a pior coisa do mundo. Eu que gosto de cronograma, planejamento, essas coisas, você fica sem indicação de tendência. Né? Se você tem um indicador, você fica com indicação de tendência, e aí você sabe para que serve. Então, olha quanta coisa que significa fazer a certificação. Não é só aquele quadrinho na parede. É tudo isso, é gestão estratégica, é melhoria dos processos produtivos, é melhoria dos processos administrativos, é diminuição de custos desnecessários, é adoção de indicadores corretos. Né? Então, certificação é muito mais do que aquele pedacinho de papel na parede, né? E envolve muito mais áreas na empresa. Excelente. Bom, um outro pecado capital, pessoal, está relacionado com o primeiro, que a gente falou agora, e é quando a empresa consegue a certificação, é ótimo, coloca o quadro na parede ali e esquece tudo que teve que fazer para conseguir a certificação. Essa eu vou dar risada, Cláudio, porque imagina, cada vez que o cara comete esse pecado capital, ele precisa da gente de novo para fazer a certificação. Eu não quero isso, não é isso que a nossa empresa quer. A nossa empresa quer um aerofornecedor forte, seguro, que cresce e que vai precisar da gente para crescer e não para ficar repetindo as coisas. Repetir de ano, pô. Quando o cara faz isso que você falou, Paulo, que ele pendura o quadro lá na parede, tira foto, põe no jornalzinho, divulga no YouTube, no WhatsApp, e depois volta a fazer todas as coisas que ele fazia do jeito que fazia antes do processo certificado, o que ele fez então? Não fez nada, gente. Ele não aproveitou de fato as melhorias que foram apontadas pela análise que foi feita para atender a certificação, para corrigir e para diminuir. Então, por exemplo, se tinha uma coisa que foi corrigida porque produzia produtos não conformes, e ele voltar ao jeito antigo, ele vai ter o risco de ter um produto não conforme de novo. E se ele tem um produto não conforme e esse produto chega ao mercado, o mercado vai falar, opa, esse produto é ruim, ele vai perder competitividade, o nome dele vai ficar ruim no mercado. Né? Aquela história que eu falei de diminuir custos desnecessários, tanto o administrativo como o produtivo. Se ele volta a fazer as coisas do jeito que eram antes, ele volta a ter esses custos. Ele volta a ter aquele custo de um monte de processo e controle que ele fazia lá no administrativo desnecessário. Né? Ele volta a ter esse custo. Ah, mas é só um funcionário a mais lá no meu departamento financeiro.
ou é só mais um inspetor ali na minha produção que controla essa informação para mim, tá bom, pega o salário dele e vê quanto influencia na sua margem de contribuição do seu produto. Gente, não pode voltar. Voltar é ir para trás, gente. Se o processo de certificação ajudou você a ter bons indicadores e que você pode antecipar tendências e você não usa os indicadores, volta a não usar, né? Você fica sem rumo de novo. Se ele voltar para trás, para os processos antigos, ele perde a eficiência que ele ganhou com o enxugamento que ele fez do processo. Então ele perde eficiência. Se ele perde os indicadores e não controla os indicadores e volta para o estado anterior, ele perde a eficácia da novidade que ele fez, da modificação que ele fez no processo. Então, olha, eficiência, eficácia, previsão de tendência e correção. Então, não dá. Achar que fez a certificação, pode voltar tudo ao normal, manda o consultor embora, pendura o quadro na parede, é jogar dinheiro no lixo. É jogar dinheiro no lixo. Né? Uma outra coisa que pode acontecer, e essa é bem grave, né? Se ele volta os processos ao jeito antigo de fazer, provavelmente ele vai registrar coisa que não precisa, então eu já falei, ele vai gerar custo à toa, e não vai registrar o que precisa. Então ele vai perder a rastreabilidade, que é uma coisa super importante em aviação, que todos nós sabemos, nossos aerofornecedores sabem, mas a gente sabe que esse é um pecado capital. Na próxima auditoria vai ter problema, ele não vai conseguir mostrar a rastreabilidade do que ele produziu, do que ele fabricou. O que acontece? Se não tem rastreabilidade, ele não tem como comprovar que a coisa, o produto, o sistema está conforme. Então aumenta o risco de uma não conformidade maior, porque não ter rastreabilidade numa certificação é motivo para uma não conformidade nível maior. Nível maior significa, cara, você não tem nem chance de refazer, só volto daqui a um ano e você fica sem certificação. Né? Se você volta a fazer as coisas do jeito que você fazia antigamente, e por um acaso o auditor se lembrar que ele já falou isso na auditoria passada e que você está fazendo de novo, ele vai anotar isso lá. É uma reincidência. Se tiver uma reincidência, já é grave. Se tiver duas, cara, o auditor vai falar, estou fora. O meu agente certificador, o meu chefe, a minha entidade certificadora não vai certificar mais você. Porque toda vez que eu venho aqui, você está fazendo errado de novo, reincidência. O pior não é isso, né? O pior é aquilo que você falou, Cláudio. Se o cara volta ao status quo, ele tem que fazer tudo de novo. Então ele vai ter que me chamar de novo, chamar você de novo, chamar o auditor de novo, preparar os documentos, escrever, gerar e criar os documentos de novo. Ele vai ter que fazer tudo de novo. Se vai ter que fazer tudo de novo, ele vai ter que pagar por tudo de novo. Ah não, mas é o meu funcionário. Tá bom, ele vai deixar de trabalhar na produção para escrever um monte de documento que você já tinha feito no ano passado. Pô, é custo desnecessário. E de novo, se o auditor vê que você fez o documento, está lá para trás, não usou, está fazendo de novo, é reincidência. Reincidência é grave, gente. Não pode brincar com isso. Então, acomodar, né, depois que pendurou o quadrinho na parede, e não usar o que foi aprendido, a auditoria é uma prova, igual a prova na escola. Você passa na prova e depois você esquece tudo que você aprendeu. Tá bom, não sei mais somar, não sei mais subtrair, não sei mais... Não é assim, eu estou usando o que eu aprendi lá na escola até hoje. Né? Uso para viver, não uso
para trabalhar só, eu uso para tudo. Aqui no caso da certificação, eu uso para o processo de andamento da empresa, né? E ela fica mais eficiente, mais eficaz, menos custosa, mais rentável, tudo isso. Terceiro pecado capital, gente. A gente já falou isso algumas vezes nos outros podcasts, mas é importante reforçar aqui, tá? Não tem um planejamento de longo prazo. Planejamento de longo prazo. Todo mundo fala que tem planejamento, né, Cláudio? Você chega lá, tem planejamento? Tenho. O que você planejou? Não, que amanhã eu vou entregar não sei o quê, a semana que vem eu vou entregar não sei o quê. Planejei a produção. Imediata. Gente, e se chega a semana que vem e ele entrega esse produto que ele produziu, entrega para o cliente, e ele não planejou a área de vendas para vender mais serviço, vender mais produto, e ele tem que fabricar mais? Ele vai ficar de braço cruzado esperando cair do céu um pedido de compra? Planejamento de longo prazo, se você não fizer, você fica nas mãos da variação de demanda do mercado. Você fica só enxergando o fluxo de caixa imediato e você não consegue administrar o seu capital de giro. Porque se você tem oscilações muito grandes, lembra, a gente já falou em outros vídeos, o estoque, você não consegue idealizar ele, você não consegue colocar ele de um tamanho ideal. O estoque não ideal pode dar dois tipos de prejuízo, né? O prejuízo por dinheiro parado desnecessariamente, então você tem muito estoque de uma peça que você não precisa, ou o prejuízo de não conseguir fechar a venda ou cumprir a entrega, porque você não tem o estoque que você precisa. Então, se você só enxergar o fluxo de caixa e não enxergar o capital de giro, você está ferrado. Você fica com dificuldade para planejar alterações no seu processo. Por exemplo, em casos onde a demanda é mais alta de um determinado produto dentro, você tem vários produtos dentro da sua empresa e tem uma demanda um pouco mais alta. Você pode remanejar o processo de produção para aumentar a produção daquele que a demanda está maior e diminuir a produção daquele que a demanda está menor, usando os mesmos funcionários e as mesmas máquinas. Você realoca o seu processo. Imagina, por exemplo, que nem está acontecendo agora aqui na região nossa do Vale do Paraíba, que foi anunciado que vai ter uma nova empresa aérea entrando no mercado. Vai aumentar a demanda por um monte de serviços para essa empresa aérea. Se eu não estou preparado com planejamento de longo prazo, a empresa aérea bate na minha porta e pede o serviço e eu não tenho. Não tenho a peça, não tenho o serviço, não tenho como fazer. Então, eu fico com dificuldade para atender essas novas demandas. Vamos pensar também nos processos administrativos, tanto administrativo como produtivo, né? Quando eles são direcionados aos requisitos de um único cliente, né? Aí o que acontece com isso? Você fica com dificuldade para atender novos mercados. Se você só pensa naquele requisito, esse cara aqui, essa peça podia ser de alumínio, mas esse cara quer que seja de aço, eu compro só aço, não compro alumínio, só faço de aço porque eu atendo ele. Se chegar um outro cara agora e pedir, eu quero essa peça, e pode ser de alumínio, viu? Você vai falar, não tenho, e só tenho de aço é 5 vezes mais caro. Ele, então não quero. Perdeu o mercado, né? E perdeu o cliente. Você perde a oportunidade de se adaptar ao novo cliente. Se você está com o olhar aberto, o planejamento de longo prazo bem feito, você já está imaginando, vai entrar uma linha aérea nova, essa linha aérea vai voar tal avião tem tal peça eu posso fazer, né? Você já pensa lá na frente. O dia que a empresa aérea começa a funcionar, você já vai lá, cumprimenta o cara da empresa aérea, se apresenta, diz, eu sou fulano, eu trabalho com
plástico extrudado, eu posso fazer isso para você, eu trabalho com alumínio usinado, eu posso fazer isso para você, eu trabalho com placas de interior, eu posso fazer tal coisa para você, né? Mas para isso você tem que ter planejamento de longo prazo, porque para atender a linha aérea, você vai ter que estar certificado para atender a linha aérea. E se você é o aerofornecedor que só pensou numa certificação, que nem a gente falou agora há pouquinho atrás, você não vai conseguir atender. Então, o planejamento de longo prazo é necessário, porque como que eu vou planejar o custo de pagar toda a certificação? Como é que eu vou planejar a alocação de mão de obra que vai se dedicar à documentação e aos processos de certificação? Isso tudo é custo. Sem planejamento de longo prazo, isso vai no tapa. E indo no tapa, cara, a margem de contribuição diminui e com ela o lucro. Então, planejamento de longo prazo é vital, Claudio. Muito bom. Bom, pessoal, o quarto pecado capital aqui é um pecado que nunca acontece nas empresas brasileiras, tá? A sua empresa só está qualificada perante o sistema da qualidade do seu maior cliente. Ou seja, você não tem certificação nenhuma. Você atende apenas o sistema de qualidade do teu cliente. O que acontece? Quando bate um cliente novo na porta, das duas uma. Ou você vai ter que se qualificar no sistema da qualidade dele, do novo cliente. Então você vai ter que aprender como é que é o sistema da qualidade do novo cliente, você vai ter que ver quais são os documentos que ele exige, você vai ter que ver como ele analisa seus processos. Vai ser você vai ter 2 processos dentro da sua empresa para atender 2 qualificações. Ou você planeja no longo prazo, como a gente acabou de falar, pensa lá na frente, tá? E faz uma certificação. E aquela certificação, quando o fulano chegar para você, em vez de você se adequar ao processo dele, você fala, olha, eu sou certificado segundo tal. Ele fala, legal, então eu vou exigir menos coisas de você, eu vou verificar menos coisas de você, eu vou inspecionar menos coisas, porque você já é certificado e não apenas completamente qualificado no sistema, né? Então, além disso, se você for qualificado só em um cara, quando um outro cliente bater na sua porta, se esse cara for, por exemplo, de um mercado muito diferente daquele mercado seu, digamos assim, de um país diferente, provavelmente ele tem requisitos muito diferentes. E aí você vai ter que se qualificar em requisitos de um novo mercado. Tá? Aí você se ferra, porque você não atende esse requisito do novo mercado, porque você está atendendo só o requisito daquele cliente. Uma vez que você é certificado em um determinado agente certificador, hoje em dia a tendência é que as certificações sejam muito parecidas ou praticamente iguais. Então, se você atende o mercado A, onde existe o agente certificador A, você vai, com pouco trabalho, conseguir a certificação no mercado B, onde tem o certificador B. E aí o seu custo é menor do que se qualificar para atender o fulano lá do mercado B. Então, essa história de, eu sou qualificado pelo fornecedor tal. E daí, Maria? Não serve para nada. Isso você está me dizendo que você atende bem o fulano de tal. Ótimo, parabéns. Mas e o meu mercado? Você atende? Não sei, preciso ver o requisito. É diferente de dizer, eu sou certificado. O cara, legal. Então, se você é certificado, eu vou ter que olhar só tal parte do seu processo para você ficar certificado no meu. E aí você se certifica no meu e atende qualquer um do meu. Difícil do aerofornecedor entender o tamanho do problema que isso gera para ele, né? Porque ele acha que atendendo
o maior cliente dele, ele está tranquilo. Não é bem assim. Se o cliente espirrar com resfriado, ele pega a pneumonia e morre. Então, a melhor coisa do mundo é não deixar isso acontecer nunca. É um pecado realmente capital. Legal. Bom, e aí dentro desse quadro todo de pecados aí, que conclusões que a gente pode tirar e falar para o fornecedor? A primeira conclusão que a gente tira, Cláudio, e que também vem dos nossos podcasts anteriores, é que tentar sobreviver pura e exclusivamente, atendendo assim aos trancos e barrancos, às qualificações de um ou outro, é burrice. Então, a gente recomenda que o nosso aerofornecedor não seja um administrador do seu negócio visando única e exclusivamente o ato de sobreviver atendendo fulano ou ciclano. Isso não sobrevive, isso você atende. A hora que o cara não quiser mais, você está ferrado. A gente recomenda que o cara deve sempre buscar as melhorias que estão ali. E o processo de certificação, eu não estou falando a auditoria do auditor do agente de certificação, eu estou falando do processo que demora meses e meses e que ele mesmo pode fazer com a sua turma de qualidade ou pode contratar uma empresa especializada como a nossa. Mas eu estou falando, esse processo de buscar melhoria, esse processo deve ser feijão com arroz, deve ser matéria de todo dia, ele deve fazer isso todo dia. E onde é que começa esse processo de melhoria? Começa lá no planejamento estratégico. Planejamento estratégico, muitas empresas acham que planejamento estratégico é só coisa de empresa estatal, de multinacional, empresa grande. Não, planejamento estratégico é para qualquer um. A costureira da esquina, que costura na sala da casa dela e faz roupa para vender para fora, ela também tem que ter um planejamento estratégico. O pipoqueiro também tem que ter um planejamento estratégico. Imagina um aerofornecedor num mercado tão importante como esse. Ele tem que saber se ele fornece para o mercado militar ou civil, ou executivo. Ele tem que saber se ele fornece só peças ou peças e serviços. Ele tem que planejar para se qualificar, para se preparar para tudo isso. Para ter as qualificações, as certificações e as acreditações para que ele se torne uma empresa sólida, firme, que consiga passar pelas oscilações do mercado, se torne perene e competitiva. E essa eu acho que é a melhor conclusão que a gente tira desses 4 pecados capitais, principalmente, claro. Muito bom. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Hoje foi rapidinho o podcast. Então, de novo, se você gostou, clica ali no íconezinho da mãozinha. Se não gostou também, clica na mãozinha para baixo. E a gente convida vocês a se inscreverem no nosso canal para ficar sabendo de novos podcasts. E botem comentários aí, sugestões de temas para a gente poder conversar nos próximos podcasts, ok? Fulvião, muito obrigado, tá? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Cláudio. A parceria de sempre está sendo uma delícia. Falar sobre esses assuntos e tentar ajudar o nosso aerofornecedor a ser mais forte, mais firme, mais pujante e voar com as próprias asas é o nosso objetivo. Obrigado, Cláudio. Até.